Vamos fazer o login então como gestor de segurança, que é o ROM. Gestor acumula a função de gestor de segregação de função, que pode, é claro, ser separada. Nesse caso, estamos usando apenas para utilizar a mesma persona. Ele vai então em gestão de risco. Podemos dar uma olhadinha então nas análises de risco e nos mapas de risco. Já temos alguns mapas criados. Temos um mapa de risco que trata, por exemplo, de um risco no sistema Finance, o risco onde um usuário, podendo inserir pagamento e autorizar pagamento, poderia desviar recursos da empresa, seria uma fraude. Vamos dar uma olhada na análise de risco, então, que trata a descrição do risco, que seria um usuário com uma transação inclui pagamento e a transação aprova pagamento. Então, risco, roubo, uso indevido de recursos, descrição do impacto, pode autorizar pagamentos fraudulentos, valor do impacto, resumo do risco inicial muito alto, né? Se você não tem controle, pode acontecer a qualquer momento. Resumo dos controles, definição de uma política, leitura de documento, implantação de um sistema de IAM, configuração de fluxo de aprovação adicional em caso de segregação, por exemplo, caso a pessoa tenha a transação, aprova pagamento e recebe o insere pagamento, será alvo de uma aprovação adicional. Então, detetou que tem segregação, transação segregada, pede aprovação. Resumo das evidências, relatório de aprovação dos perfis, relatório de leitura de políticas de segurança, fluxo e tarefas, né, de concessão, revogação, revisão geradas pelo fluxo de segregação de função. E os documentos relacionados, né, a política de segurança, procedimento SOD, ou seja, o sistema se conversa, né? Você pode garantir que aquele documento que está descrevendo o que deve ser feito, né, foi visto aqui nesse risco, né? Ou seja, ele cobre os pontos que você identificou como risco, né? Então esse é o mapa de risco que pode a qualquer momento ser, então, caso eu concorde, eu aprovo esse mapa de risco. Então você solicita que o gestor ou responsável por esse ambiente, por esse sistema, aprove o risco. Então nesse caso o ROM aprovou e o sistema tirou uma fotografia do ambiente, né? Bom, esse é o mapa de risco. No caso a gente viu o risco financeiro, né? Risco do SAP. E como é que a gente faria, então, para acrescentar aqui, além desse risco de segregação de função, um risco de acesso indevido à LGPD? Então, vamos fazer uma análise de risco e vamos criar aqui um novo mapa de risco. Tudo bem, então o ROM vai administrar a análise de risco, vai administrar o mapa de risco. Mapa de risco, vamos criar um novo mapa de risco. Então, já existe o mapa de risco financeiro, SAP, visão geral, o novo, riscos LGPD. Bom, aqui podemos ver, inclusive, que eu não consigo criar o ativo, né? Fazer a gestão de risco, mapa de risco do ativo LGPD, porque ele não está aqui, porque esse meu próprio usuário não tem a confidencialidade necessária. Vamos fazer o login aqui como Sam, ou seja, mesmo sendo o responsável pela segurança, que é o ROM, ele não tem poderes de alterar a própria confidencialidade. Então, nós vamos aqui até a administração de confidencialidades. Vamos até o John. Vamos atribuir a ele, sim, a confidencialidade LGPD. Tá? Vamos verificar também se o ROM possui essa confidencialidade. Ele vai precisar quando ele for trabalhar com relação a isso. Não tem. Então vamos conceder a ele também. Ok. Fazemos aqui o login novamente como ROM. Agora sim, vamos até a gestão de risco. Vamos gerar um novo mapa de risco. Mapa de risco. Novo. De risco LGPD. Ativo. Agora sim, dados LGPD aparece. Agora que ele já tem a devida confidencialidade, né? Então, feito, podemos salvar o mapa de risco. Retorna. Por enquanto ele não tem nada a visualizar, porque não existe nenhum risco, né, configurado para LGPD. Vamos então também, como responsável pela segurança, vamos
administrar uma análise de risco e vamos criar uma nova, aquela revisão periódica. E vou nomear uma outra pessoa, tá? Vou nomear o John como a pessoa que vai fazer isso e vou dizer que o John também é um analista, ou seja, o John vai fazer tudo, vai criar os riscos, aprovar, né? Vamos simplificar a bola, mas tem um fluxozinho também de aprovação ali. Então, retornei, bom, agora eu vou ter que fazer o logoff aqui, fazer o login como aquele para quem eu designei que faça a análise de risco, que é o meu amigo John. Ele então vai até a atividade que ele tem para executar, então está aqui uma análise de risco, ó, tem uma análise aqui para encerrar. LGPD, então, vamos definir essa análise de risco. O escopo da análise é o dados LGPD. Feito, já está fechado o escopo. Vamos analisar, então. Bom, nenhum risco cadastrado, vamos cadastrar o primeiro risco. Acesso não autorizado, a dados LGPD sensíveis, né? Ativo impactado, dados LGPD. A vulnerabilidade, vou procurar aqui, você evidentemente pode cadastrar quantas você achar necessário, no caso eu vou usar as minhas aqui. Controle de acesso deficiente. Vamos ver qual é a ameaça. Essa eu vou usar também uma que eu criei, LGPD. Ameaça é o acesso não autorizado a dados LGPD. Salvei. Esse risco vai para que o responsável pela análise aprove, se esse risco é válido ou não. No caso, sou eu mesmo, né? Então eu vou aprovar. Sim, estou aprovando que esse risco vá adiante e seja investigado. E o risco, então, vai ser avaliado e investigado, que é colocar mais detalhes. Então, vou fazer rapidamente aqui. Probabilidade muito alta, impacto tangível eu coloco aqui muito alto, valor do impacto, um valor estimado da multa, por exemplo. Valor intangível muito alto, né? Imagem, né? Valor das perdas efetivas, vamos dizer que eu já perdi alguma coisinha, risco inicial muito alto, quais são os controles, né? Ou seja, um sistema, né, que garante a execução das atividades, a revisão do próprio documento. Próprio documento e abrindo incidente em caso de não execução. E por fim, né, um controle configurando a verificação de direitos não autorizados, bloqueando e gerando incidentes sempre que o IAM encontrar um usuário que tenha algum acesso a um ambiente LGPD definido e controlado pelo IAM, claro, sem a devida autorização. Então, o custo dos controles, um rateio lá de quanto custou o IAM. Tratamento é uma mitigação, risco residual baixo, né? Resumo de evidências, né? Relatórios de acesso concedido, documentos de política são revisados, né? Então você vai ter essa evidência, né? Você vai ter relatórios de incidentes, né? Quando acontecer, né? Em caso autorizado, enfim, para você saber o que foi feito e poder evidenciar, né? E poder evidenciar para a auditoria. Então aí você lista as principais evidências, né, que vai mostrar. E documentos relacionados, bom, a política LGPD, o procedimento de SOD, de análise de risco, a política de segurança, então são documentos relacionados, né? Como a gente viu, o sistema se conversa, esses são aqueles documentos que você pode pedir a leitura e a aprovação de leitura. Então, o risco foi avaliado, sim, você pode salvar, né, e pode retornar. E o administrador, o responsável pela análise, então vai encerrar essa análise de risco apenas com o risco, tá? Você poderia, claro, ter uma dezena de riscos existentes. Então a análise já foi encerrada, tá aqui ela. Podemos dar uma olhadinha no mapa de risco LGPD. Podemos ver que agora já temos um mapa de risco, né? Autorização, então acesso. Foi acesso não autorizado, muito alta, imagem no mercado, quais são os controles que você colocou e qual é o resultado. Esse então seria a primeira parte, né, onde nós vimos que nós podemos gerar os mapas de risco, fazer as análises de risco e definir os controles que deverão ser implantados. Quais são os controles? Para o LGPD,
será uma política de segurança, um sistema que garanta a revisão, né, que no caso o próprio Horácios fornece isso, um IAM que vai controlar os acessos, como já vimos, concede, revoga, e por fim uma verificação se os direitos estão devidamente autorizados ou não. E por fim, né, garantindo que quando ele não estiver autorizado, o sistema detecta e bloqueia, ok? E claro, as evidências, os relatórios que você vai mostrar para os auditores e a documentação viva de como isso foi pensado, como é que isso foi planejado para ser executado. Beleza, pessoal? Vamos voltar então em seguida com os 2 próximos vídeos, apresentando como nós garantimos que a segregação de função, que situações críticas e que acessos indevidos a, no nosso caso, exemplo, dados LGPD sensível, são identificados e bloqueados e as partes avisadas na forma de incidentes de segurança. Muito obrigado e até lá.